Olá pessoal, aqui é a Prof. Karina. A gente vai ver agora a parte de cálculo da resistência elétrica, tá? Então, a resistência elétrica, como você já sabe, a resistência do material é a passagem de corrente elétrica, né? Então, as grandezas envolvidas no cálculo da resistência elétrica é diferença de potencial, que é o que precisa para ter corrente, né? Se, por exemplo, um ser 100 volts, outro ser 20 volts, tem que ter essa diferença para poder o fio passar os elétrons, né? E a corrente elétrica, que é o I. O DDP, que é a diferença de potencial em volts, a corrente é ampere, e a resistência é o ômega, né? Uma letra grega, mas parece uma ferradurinha, né? E essa unidade se chama ohm, tá? Em homenagem, né, ao cientista George Ohm. Aí são duas leis de Newton. De Ohm. Olha, tô viajando. Primeira lei de Ohm. Quando os resistores são ômicos, ou seja, que são constantes, eles não mudam. Aqui, eu mudando a diferença de potencial e a corrente, eu tenho um resistor diferente. Então, aqui eu posso calcular qualquer resistência elétrica. Aqui é quando o meu resistor é ômico, ou seja, meu resistor é constante, ele não vai mudar. Então, o que vai mudar? Se eu mudar a corrente, vai mudar a diferença de potencial. Se eu mudar a diferença de potencial, vai mudar a corrente, porque o resistor não vai mudar. Essa é a primeira lei, tá? Resistor constante, nunca muda. Então, eu tenho dois exemplos aqui a gente fazer, pra vocês verem como é fácil o cálculo, tá? Primeiro eu vou descobrir a resistência elétrica, que eu não sei qual que é. Pode ser ômico ou não, mas eu não sei qual que é, tá? Qual a resistência elétrica de um fio que passa 2 ampere, opa, não dá pra ver aqui, que passa 2 ampere de corrente elétrica e tem uma DDP de 6 volts, uma diferença de potencial de 6 volts. Eu vou escrever sempre DDP, que é mais fácil, tá, gente? Como eu quero saber qual é a resistência elétrica, eu vou usar a primeira, a RUI, tá? Porque eu quero saber a resistência, já tá certinho, né? Eu não sei se é ômico ou não, não me importa porque eu não sei. Então eu vou só calcular a resistência. Então resistência é igual. Diferença de potencial, qual que é? 6 volts. Qual a minha corrente, que é o I? 2. 6 dividido por 2? 3. 3 o quê? Ohm. Essa é a minha resistência elétrica. Olha que fácil, pelo amor de Deus, né? Tá. Aí eu tenho outro aqui, ó. Qual a DDP? Diferença de potencial existente em um circuito que passa 6 amperes de corrente e que tem um resistor ômico de 5 ohms. Eu sei o resistor, mas eu não sei a DDP. Então eu vou usar a URI. Porque é o que eu quero, a DDP. Então já tá aqui, né? Já tá isolado, né? O R, meu resistor ômico é de 5 e minha corrente é de 6. Qual que é a minha DDP? 5 vezes 6, 30. 30 o quê? Volts. Fácil, né? Tá. E a segunda lei de Ohm? A primeira é do resistor ômico, né? Que não muda. A segunda é o seguinte, que a resistência ela depende das características do material, tá? Do fio, no caso. Então, a minha resistência, ela é dada usando as características do fio. Então, aqui eu tenho a resistência, tenho esse Pzinho, é uma letra grega também, tá? Agora não me veio a mente, assim. Que é a resistividade do material. O L é o comprimento do fio. E o A área transversal do fio, ou seja, a grossura, né? Se é mais fino, mais largo, tá? Então, a unidade da resistividade é ohm por metro, a do comprimento é metro e a área é metro quadrado, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de resistividade de material. Então, aqui, cada material ó, tem uma resistividade diferente. Quanto menor a resistividade, sendo o mesmo comprimento e a mesma área do fio, né? Menor a resistência a passar a corrente elétrica. Quanto maior a resistividade, maior a resistência em passar a corrente elétrica, tá? Mas como que a gente calcula essa segunda lei de Ohm? Muito simples. Como vocês sabem, quando a gente vai calcular, tudo é dado no problema. A gente só precisa entender como calcular. Calcule a resistência R de um fio de cobre com área de 4 vezes 10 a menos 20 metros quadrados e comprimento de 0,2 metros. Eu quero saber a resistência de um fio de cobre. Primeiro eu quero usar a informação do que é o fio. Se fosse só usar a RUI, eu preciso ter a DDP e a corrente. Aqui não fala DDP e corrente, mas pede resistência. Logo, eu vou usar a segunda lei de Ohm. R, Pzinho, L e A. Ok? R é o que eu quero descobrir. Qual é a minha resistividade? Ah, ele não fala, professora. Só que ele fala que é de cobre. Vamos aqui em cima, ó, cobre, ó. 1,7 vezes 10 dá menos 8. Opa. Vezes o L, que é o comprimento. Quanto que é o comprimento? 0,2. Dividido pela área. Qual que é a área? 4 vezes 10 na menos 20.
Ah, professor, tem muita coisa aí muito esquisita. Mas vai fazer bem fácil, quer ver? Lembra lá em força elétrica, a gente já fazia cálculos assim, né? Primeira coisa que tu vai fazer quando tem alguma grandeza na notação científica, né? A gente vai calcular os números só, né? Então, vai multiplicar 1,7 vezes 0,2, 0,34, e copia a notação, vezes 10 na menos 8, dividido pelo de baixo, 4 vezes 10 na menos 20, ok? Até aí, tranquilo, né? E agora? Vou dividir, mas vou dividir o quê? Só os números, tá? Então, 0,34 dividido por 4. Ó, 0,085. 0,085. Aí tem duas notações científicas em divisão. Lembra como é que faz? O de cima menos o de baixo. Vou passar aqui embaixo. Menos 8 menos 20. Menos 8. Menos com menos, mais 20. Menos 8 mais 20 dá mais 12, né? Então, vezes 10 dá 12. On. Isso aqui é a resposta certa, né? Se quiser botar, arrumar aqui, né? Dá pra arrumar. Dá pra deixar... 1, 2, 3. Dá pra deixar... Dá pra deixar, não é obrigatório, tá? 8,5. 1, 2. Anda duas casas pra lá. Vezes 10 dá 10. Também tá certo. 85 vezes 10... Já boto pra cá. Na 9. E assim por diante, tá? Mas esse aqui tá certo. Acabou aqui. Isso são iguais. Faz diferença, tá? E é isso. Um abraço e até mais.